Se é coisa da minha cabeça, às vezes eu reparo muito, assim, eu vejo muitos atletas brasileiros que começam surfando no Brasil com as pranchas brasileiras, vão pro QS com a prancha brasileira, vão pro Challenger com a prancha brasileira, entra pro WT e pega um shape gringo. É porque é muito oneroso para um shaper brasileiro manter um atleta no WT, porque a quantidade de prancha é muito grande, e fazer esse translado das pranchas aí, as vias aéreas cobram muito caro, ou é uma escolha pessoal do atleta? Eu queria entender um pouco esse lado aí. Se é que tem uma explicação. Cara, é difícil, né? Mas eu acho que assim, é muito. Assim, na minha opinião, né? É muito cultural. Uhum. Por exemplo, o caso do Mineirinho, que é um caso clássico. Pô, o Ricardo trabalhou com o Mineirinho desde 11 anos até ele entrar para o CT. No dia que ele entrou, ele achou, não é assim, a gente ficou triste, mesmo, logicamente o Ricardo ficou muito mais que eu. A gente ficou super triste, eu e o Alemão, a gente ficou super triste. Mas por quê, cara? Porque a gente sabe que não tem necessidade. Mas na cabeça, eu acho, tá? Eu adoro o Mineirinho. Na cabeça dele, eu acho que ele, tipo assim, porra, ainda mais naquela época, eu tô contra os melhores, eu tenho que usar as pranchas deles. Eu vou usar o mesmo material para competir, entendeu? Com eles. Coisa que hoje em dia eu acho que não tem necessidade nenhuma. Mas ainda tem. Ainda existe um pouco. Porque, por exemplo, isso que a gente está conversando. O Vitor Ferreira, que hoje em dia é o meu atleta principal e minha aposta principal para entrar no CT. Cara, ele entrando no CT, ele vai ter prancha na Europa, ele vai ter prancha na Austrália, no Havaí também. Eu não tem nenhuma base, mas... Na Califórnia também? Na Califórnia e na Austrália, tranquilo, e na Europa, quer dizer, ele não precisa. Tem um custo, logicamente, tudo tem um custo, mas, assim, ele não teria necessidade de ser uma marca internacional, entendeu? Uhum. Então, eu acho que é muito... Cultural. Assim, a gente ainda é muito colonizado. Mesmo tendo Medina, Ítalo, Felipe, e todos os outros que eu não... Desculpa eu esquecer, mas tem milhões de muito bons surfistas, mas esse trio é o trio. Hoje, né? Felipe, Ítalo e Medina. Mesmo com isso, a gente ainda tem um complexo de achar, porra, será? Porra, não sei. Sabe? Eu acho super errado, mas a gente, assim, entre aspas, eu sou suspeito em falar. Mas, por exemplo, o Pedro Henrique, o que aconteceu com o Pedro Henrique comigo, por exemplo. Pedro Henrique fez prancha comigo, entrou no CT, fez prancha, tipo o Mineirinho com o Ricardo, a vida inteira, entrou no CT. Eu acho que ele pecou assim porque ele quis mudar as pranchas dele porque ele estava no CT. Uhum. Em vez, ele estava no auge, tinha fechado com a Billabong um contrato espetacular. Mas ele botou na cabeça dele que ele tinha que mudar o surf dele, acabou que meio que não funcionou. Não funcionou. Queria as pranchas super duras, falou, já que eu preciso das pranchas muito duras, eu quero jogar água. E eu, assim, errei também na primeira etapa quando ele entrou pro CT. Porque, por exemplo, o snapper é uma onda fraca, o snapper pequeno é uma onda fraca. E aí ele queria uma prancha mais dura, mais firme, para jogar mais água, aquela paranoia. Acabou que eu fiz e não deu muito certo nessa primeira etapa, entendeu? Uhum. E aí meio que as coisas não funcionaram muito bem para ir naquele ano. Mas muito por causa disso. Exatamente, o cara entrou pro CT com aquele equipamento, com aquela postura, com aquele surf. Cara, ele não tem que mudar. Até porque, tipo assim, ele vem trabalhando com shaper há anos para chegar na prancha ideal. E aí vai mudar da noite... Até ele chegar na prancha ideal novamente e acabou o ano. Não, e o que eu faço, que eu acho que é legal, com todos os meus atletas de competição, por exemplo, até cliente também, porque a gente leva muito, tudo que a gente aprende com os atletas, a gente leva para os clientes. Por exemplo, o que eu faço? Cara, eu sempre vou mudando a prancha. O cara quer igual, porque ninguém quer a mesma prancha. Você é surfista, sabe disso. Aquela prancha mágica, ela vai chegar uma hora que ela vai enjoar. E aí o shaper tem que vir mudando ela para dar aquele clique no atleta, entendeu? Aquele, diferente, porque senão também tem isso, o cara tu faz a mesma prancha, mas agora com máquina.
Pá, 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 pá. Aí ele vai e usa a prancha de um amigo dele. Fala, porra, não é que ela seja... Pode até ser melhor, mas não é que ela seja melhor, porque ela é diferente, cara. É a mesma coisa, você pega uma coisa diferente, a tua sensibilidade muda, entendeu? Hoje a gente usa várias pranchas, por exemplo, o Vitor tem prancha de carbono, tem prancha de epóxi, tem prancha de epóxi com longarina, epóxi sem longarina, tem prancha de PU. Então isso dá uma sensibilidade muito grande pro surfista e ele vai cada vez mais melhorando. Porque o surfista que consegue ter a sensibilidade de mudar de equipamento, assim, de construção, cara, isso só gera renovar evolução. o surf também, né? Que acaba se mudando o equipamento, você vai renovando o teu surf. Vai, exatamente, vai dando um clique assim de performance muito legal. Então, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. A galera tá usando muito agora essas pranchas de carbono, toda feita de carbono. Qual é o diferencial dessa prancha? O que acontece? O carbono é um material super nobre, né? Você vê que é Fórmula 1, é avião, não sei o que lá. Só que é um material caro e é um material assim mais rígido. A memória do... O que eu chamo de memória, né? A prancha toda prancha, você... Por isso que, por exemplo, a prancha velha. Pega uma prancha velha, você bota no chão, ela fica plec, 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 plec. Por quê? Porque ela está empenada. Antigamente eu falava, porra, cara, será que essa prancha empenou? Ou, porra, será que o shape fez a prancha empenada? Pô, a gente tinha, por exemplo, eu me lembro eu e o Ricardo no começo, a gente, porra, cara, tinha uma paranoia. Paranoia não, mas legal. De cavalete, de nível. Tinha preocupação. Tudo esquadrinhado, tudo certinho. E a gente ficava preocupado, falava, poxa, mas não, cara, o que acontece? A prancha toda vez que você faz um movimento virando ou em cima, ou o que for, a prancha torce e distorce. Torce e distorce. O que acontece? Com o tempo, a memória desse material, ela vai perdendo memória. Então, ela torce, vai ter uma hora que ela não volta para o original, né? E aí, o que acontece? No caso do carbono, a gente usa... Como o carbono é um material muito rígido, a gente usa um EPS de menos densidade, né, mais leve, mais fraco, justamente para ter flexibilidade. Que o carbono, por exemplo, se ficar muito duro, fica horrível. Vira isso aqui, vira uma madeira, entendeu? Aí ninguém gosta. Ninguém gosta. Nem o cara ruim, nem o surfista com menos técnica também não vai gostar. E o legal